Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo. Então, vamos dar continuidade ao assunto sobre os hormônios tireoidianos. Agora, na nossa aula 9, nós vamos falar sobre os aspectos fisiopatológicos dos hormônios tireoidianos. Nós vamos então falar sobre hipertireoidismo, hipotireoidismo, bócio endêmico e o cretinismo. Bom, vamos começar pelo hipertireoidismo. Só pelo nome, pessoal, hiper, a gente já consegue ter uma ideia do que acontece nessa fisiopatologia. Então, olha só, o hipertireoidismo, né, é a incapacidade desse sistema regulador que nós falamos na aula passada, adenohipófise e tireoide, em funcionar de modo adequado, provocando, né, a palavra hiper, provocando um aumento, né, provocando uma produção muito aumentada dos hormônios tireoidianos, principalmente, pessoal, o hormônio T4. Só para vocês terem uma ideia, essa produção, numa situação de hipertireoidismo, ela pode ocorrer 15 vezes a mais que o normal. Então, o hipertireoidismo é excesso de hormônios tireoidianos, principalmente o T4. Bom, o que pode causar, pessoal, problema nesse sistema regulador? A gente pode destacar aqui dois fatores. Pode ocorrer, por exemplo, a produção de um anticorpo formado pelo sistema imune. Esse anticorpo ele é chamado de estimulador tireoidiano de longa duração, ETLD. E a produção desse anticorpo acaba estimulando as células tireoidianas. Se estimula as células tireoidianas, maior vai ser a concentração dos hormônios tireoidianos. Ou se não, pessoal, a presença de um tumor na própria glândula tireoide, que nós damos o nome de adenoma tireoidiano. Então, esses são os dois principais fatores que pode desregular todo aquele sistema de secreção, culminando com o aumento da produção desses hormônios. Bom, numa situação de hipertireoidismo, quais são os principais sintomas que uma pessoa pode, né, apresentar? Estou falando pessoa, mas a gente pode nos referir aos animais de forma geral, podem apresentar. Vamos raciocinar. Se nós vimos na aula passada que T3 e T4 agem basicamente alterando e aumentando a taxa metabólica, e eu tenho um excesso desse hormônio, nós vamos perceber o quê? Um aumento muito grande, né, desacerbado dessa taxa metabólica, e que vai culminar em várias consequências. Então, olha só, principais sintomas: aumento do metabolismo basal, perda de peso, diarreia, nervosismo. A pessoa ela fica muito nervosa, como que ela está com a taxa metabólica dela elevada, frequência cardíaca elevada. E dependendo, pessoal, se esse hipertireoidismo ele dura muito tempo, ele tem um efeito crônico, né, ele tem um efeito muito prolongado, ele pode gerar processos degenerativos em várias partes do corpo. Pode gerar a exoftalmia, formação do bócio, dentre outros. Então, vamos destacar aqui, a exoftalmia é quando a gente tem, né, exo é para fora, né, a gente tem aqui o globo ocular, né, sendo colocado para fora. E aqui nós temos a formação desse bócio, tá? Por que a gente tem a formação desse bócio? Lembra que a gente viu que quando a glândula tireoide, lembra que a gente viu que quando a glândula tireoide, ela está superativada, nós temos uma alteração do tamanho das células foliculares, né? Então, isso a gente pode observar aqui pelo aumento dessa glândula tireoide, porque ela está superativada, tá? E aqui, pessoal, olha só, é a imagem de um gatinho com hipertireoidismo. Olha como ele se encontra bem magrinho, né? Então, são alguns dos principais sintomas que nós encontramos nessa situação. Aqui também, né, alguns sintomas, né, olhos salientes, que é a exoftalmia, inchaço na garganta, formação do bócio, palpitações cardíacas, aumento do apetite, menstruação irregular,
tremor nas mãos, problemas intestinais, suor excessivo, cabelo fino e fraco, tá? Bom, principal forma de tratamento. O método mais usual implica ou na administração de medicamento que suprime a função tiroidiana ou que destrua a glândula tireoide, ou a remoção cirúrgica da maior parte dessa glândula, né? Por quê? Porque de alguma forma tem que se impedir, tem que inibir essa hiperfunção, a hiperfunção dessa glândula, tá? Bom, isso então que nós vimos foi o hipertireoidismo. Agora nós vamos falar do hipotireoidismo. E a gente pode pensar o seguinte: hiper é mais, hipo é menos. Então, o hipotireoidismo nada mais é do que uma produção reduzida dos hormônios tireoidianos, especialmente o T4, especialmente a tiroxina. Uma pessoa ela pode viver por anos com a falta completa da produção de tiroxina, tá? E uma das causas do hipotireoidismo pode ser uma anomalia da glândula tireoide. Então, vamos pensar. Se no hipotireoidismo eu tenho menos hormônios tireoidianos, quer dizer que o meu metabolismo ele vai ser menos ativado. Então, uma característica muito interessante do hipotireoidismo é o metabolismo lento. Então, vários sintomas do hipotireoidismo vão puxar para essas situações. Então, olha só, redução da taxa basal do metabolismo, letargia, então a pessoa ela tende a ter movimentos mais lentos, né? Ela pode dormir, por exemplo, de 12 a 15 horas por dia, reações mentais mais lentas, pode ganhar peso, pode engordar, pode ter uma deposição aumentada de gordura, dentre outros. E aqui, pessoal, a imagem de um cachorro com hipotireoidismo e a imagem de um gatinho com hipotireoidismo, né? Então a gente consegue perceber bem esse ganho de peso, essa letargia, né? Essa deposição de gordura que a gente encontra nessa situação, tá? E aqui, pessoal, uma imagem mostrando as diferenças, né, entre os sintomas do hipertireoidismo com o hipotireoidismo. Basicamente, apresentam características antagônicas, né? Então, olha só: hipertireoidismo, palpitação, hipoindisposição, calor, sonolência, tremor, depressão, insônia, constipação, queda de cabelo, retenção de líquido, agitação psicomotora, sensibilidade ao frio, perda de peso rápida, sensação de tristeza, né? Então a gente observa que são situações antagônicas. No hiper, nós vamos ter uma taxa metabólica altamente acelerada e no hipo nós vamos ter uma taxa metabólica mais reduzida, mais diminuída, tá? Bom, um outro tipo de questões de fisiopatologias relacionadas com esses hormônios é o bócio endêmico. Só que o bócio endêmico, ele está mais relacionado com uma carência alimentar de iodo, tá? O bócio endêmico não é nenhum problema na glândula tireoide, não é nenhum problema nesse eixo hipófise-tireoide, mas sim na questão da alimentação. Então, até coloquei aqui, ó, o bócio endêmico. A ingestão de quantidades muito pequenas de iodo não podem produzir quantidades adequadas de tiroxina. Então, o que acontece? Se eu não tenho iodo, se o iodo é a base da produção desses hormônios, o que vai acontecer? Se eu não tenho iodo, as concentrações plasmáticas desse hormônio vão ficar baixas, ocasionando o quê? Uma secreção aumentada do TSH pela adenipófise. Então, eu vou mexer naquele eixo, tá? Pensa, se eu tenho concentrações baixas de T3 e T4, essas concentrações baixas de T3 e T4 vai tirar a inibição da hipófise. Então, a hipófise ela vai ficar estimulada e vai produzir TSH. O que o TSH vai fazer? O TSH ele vai tentar estimular a tireoide na tentativa de produzir mais tiroxina, né? Só que não tem, né? Não tem, porque não tem o iodo. Então, o TSH vai estar estimulado, mais tiroxina, na tentativa de produzir mais tiroxina, a glândula tireoide ela vai ter um aumento
né? E só que assim, esse aumento é basicamente pela presença de um aumento do colóide presente no interior dos folículos. E aí a gente vai ter o aumento novamente, né, da região aqui da, da, da tireoide, que nós chamamos de bócio endêmico, tá? Então, olha aqui, ó, a formação do bócio. Esse bócio é por causa da falta de iodo. Então, faltou iodo, diminui as concentrações plasmáticas de T3 e T4. T3 e T4 diminuída, desinibe a adenopófise, que começa a ser estimulada a produzir TSH. TSH vai estimular a tireoide. Não tem o que produzir. A tireoide vai ficar aumentada, tá? Apenas com o colóide formando esse bócio endêmico, tá? Bom, como essa doença ela está relacionada à falta de iodo, né? Nós temos aqui um mapa mostrando como que ocorre a deficiência, né, desse elemento, né, ao longo do planeta. Só para vocês terem uma ideia, 15% da população mundial apresenta bócio endêmico, tá? Aqui o que está nesse tom de roxo é uma deficiência mais grave, deficiência moderada, deficiência, aqui adequado, risco de hipertireoidismo induzido pelo iodo, risco do efeito adverso do iodo e não realizado, tá? Então, percebam essa distribuição aqui, tá? Em relação à presença do bócio endêmico. No Brasil, pessoal, existem, né, para tentar combater o bócio endêmico mundial, existem algumas estratégias, né, que foram feitas ao longo do tempo. Então, quais seriam essas estratégias? Administração oral de Lugol, que o Lugol é uma solução rica em iodo, injeção de óleo iodado, suplementação de iodo na água ou até mesmo adição de iodo em alimentos, sal, pão e leite. Então, essas foram as várias estratégias desenvolvidas pela Organização Mundial de Saúde para combater o bócio endêmico. De todas essas estratégias, aquela que foi mais fácil, mais estável, com um custo econômico legal, né, um custo econômico benéfico, foi a adição de iodo no sal alimentar. Então, olha só, dentre essas medidas, devido à facilidade, estabilidade e custo econômico, a adição de iodo no sal alimentar tem sido um método de preferência e difundido pelo Programa de Erradicação da Deficiência de Iodo da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação, né, que permite a introdução do iodo no sal. Então, qualquer sal que vocês forem comprar, vocês vão perceber, né? Sal refinado extra iodado, tá? E aqui, pessoal, só umas curiosidades. No Brasil, a iodação do sal, ela vem sendo realizada desde 1953. A legislação atual do Ministério da Saúde estabelece que todo sal comercial deve receber uma suplementação de pelo menos 40 miligramas de iodo por quilo de NaCl. A população brasileira que tem acesso ao sal comercial mostra injeção adequada e até maior do que a recomendada, mas persistem focos regionais de carência de iodo em locais onde não há consumo de sal comercial. E para finalizar, nós vamos falar da última fisiopatologia, que é o cretinismo, tá? O cretinismo, pessoal, é a carência persistente da ingestão de iodo. E se você tem uma carência persistente da ingestão de iodo, consequentemente você vai ter a falta de hormônios tireoidianos. No entanto, o cretinismo, essa carência, ela ocorre durante o período fetal, ocasionando o quê? Um caso grave de déficit de crescimento e também do desenvolvimento neurológico desse feto, tá? Então, o cretinismo é a falta de iodo durante o período fetal. E aqui nós temos imagens, né, de crianças e pessoas com o cretinismo, tá? Quais são os principais sintomas do cretinismo? Macroglossia, que é a língua maior que o normal, espessamento da pele,
crânio proporcionalmente maior do que o resto do corpo, apetite reduzido, constipação, batimentos cardíacos alterados, anemia, dormência e formigamento das mãos e pés, inchaço das pernas, retenção de líquido, principalmente em volta dos olhos, dentre outros. Então, vou colocar aqui novamente, né, para vocês verem algumas imagens de pessoas com cretinismo. E aí, pessoal, você pode detectar, por exemplo, através do teste do pezinho, alterações desse hormônio. Então, você pode detectar o cretinismo através do teste do pezinho. Por isso que o teste do pezinho ele é fundamental. Logo que a criança nasce, fazer esse teste, porque com ele você pode detectar várias doenças, né? Várias doenças genéticas, várias doenças que as crianças podem apresentar. Bom, aqui então tem as referências bibliográficas. Novamente, eu queria agradecer a presença de vocês e era isso que eu tinha que falar sobre as fisiopatologias. A gente se encontra então na próxima aula. Muito obrigado, até mais.